Nessa parte do nosso programa, nós vamos fazer uma partilha da palavra. Então, convido você, se é possível, você pegue aí sua Bíblia para você rezar junto conosco. Vamos partilhar junto a palavra de Deus, né? Nós vamos partilhar o evangelho de hoje, João 6, versículos 30 a 35. Diz o Senhor o seguinte: Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram no deserto. Segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos, vamos partilhar um pouquinho da palavra de Deus, né? Maravilha que é esse capítulo de São João, nesse capítulo 6. Primeiro porque se a gente for pegar antes desses versículos que são do evangelho de hoje, a gente vai ver que são pessoas que comeram pão que Jesus multiplicou e que foram atrás dele, né? E aí, logo quando eles chegam, Jesus, e foi o evangelho de ontem isso, né? Jesus vai repreendê-los, né? Vocês estão atrás de mim só porque eu fui lá e multipliquei os pães, né? Então, por isso que vocês estão atrás de mim. E aí, é curioso isso, né? Jesus os repreende e ele fala para que eles o seguissem, né? E aí, no caso, o povo é que questiona Jesus, né? Primeiro, eles buscam Jesus por interesse e, segundo, eles vão questioná-lo. Quem é você, né, para falar isso, né? Ou, como a gente poderia dizer, quem é você na fila do pão, né? Quem é você para dizer que eu vou te seguir? O que você faz? Que milagre é esse? E é interessante essa pergunta, né? Que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Esses cidadãos, eles viram Jesus multiplicar o pão. E ainda assim eles questionam Jesus disso. E que milagre você faz, né? Jesus poderia ter falado: lembra o pão que você comeu? Fui eu que multipliquei. Esse foi o milagre que eu fiz. No entanto, não, né? No entanto, Jesus ele não faz isso com eles, né? E aí esses discípulos, ainda pegando essa questão do pão, né? É uma passagem eucarística nesse sentido, porque fala da realidade do pão, né? Daquilo que depois se dará no sacramento da Eucaristia. Eles vão falar: não, olha, nossos pais, eles comeram o maná do deserto, né? Um pão que veio do céu, que Moisés lá deu para os nossos, né? E aí Jesus vai dizer bem claramente: olha, não foi Moisés que deu esse pão do céu, é o meu Pai que dá o pão do céu. Ou seja, e agora, esse Pai que alimentou o povo do deserto com o maná, é o Pai que quer alimentar todos nós com o pão da vida eterna, que é o seu próprio Filho. Então Jesus, ele vem até nós como um alimento, como aquele que quer nos alimentar. Essa é a realidade que ele quer trazer para esse povo. No evangelho de ontem, Jesus falava assim: buscai pelo pão que não perece. Buscai pelo pão que não vai acabar, né? Seria esse sentido. Porque o povo estava atrás de Jesus ali por interesse, porque queria encher a barriga, né? Já que Jesus multiplicava pães. Jesus vai falar bem claramente para eles: busca, trabalha pelo pão que não perece, que não acaba. E aí esse povo está continuando esse questionamento para Jesus, mas quando Jesus fala que o verdadeiro pão do céu vem de Deus, né? E quem dá esse verdadeiro pão é o próprio Deus, né? Eles vão falar: Jesus, Senhor, então dá-nos sempre deste pão. Nós queremos esse pão, nos alimente então com esse pão, já que esse pão aí é maravilhoso, como o Senhor está falando, né? E aí Jesus fecha com esse versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, o Pai do céu, aquele que alimentou o povo
aquele povo de dura cerviz, de cabeça dura, né? Hoje a liturgia falava de Estevão, né? Estevão começa falando isso para os judeus, né? Povo de dura cerviz, de corações incircuncisos, né? Uma palavra dura que ele traz aos judeus, né? E esse povo foi alimentado pelo Senhor com o maná do céu. E para esse povo, e nós agora estamos incluídos nesse povo de uma maneira geral, nós somos alimentados pelo próprio Senhor. O Senhor vem como um alimento para cada um de nós. E é um alimento que é necessário. Não é um alimento que eu posso ficar sem comer ou sem me alimentar. Não, esse é um alimento que é necessário, é uma necessidade para cada um de nós, é uma necessidade para a nossa vida com Deus, para a nossa vida espiritual. Nós necessitamos desse alimento que é o próprio Cristo. E aí, queridos, falando numa nossa linguagem bem própria, bem católica, né? Que é o pão, né? Cristo que se faz pão. Quando que acontece isso? Na Santa Missa, na Eucaristia. Por isso que nós necessitamos da Eucaristia. Necessitamos nos alimentar do pão da vida eterna, nesse pão que não perece, nesse pão que nos sustenta na caminhada. Então, motivados por essa breve partilha da palavra, né, desse evangelho que o Senhor fala da Eucaristia, que o Senhor fala do pão, né, em que vem um povo que inicialmente busca por interesse, depois parece que começa a abrir o coração para entender as realidades maiores, que nós também, que muitas vezes somos assim também, primeiro buscamos a Deus no interesse, né, e depois o Senhor, que é maravilhoso, vai tocando o nosso coração e nós vamos nos abrindo a isso, né? Que de fato nós possamos ter um coração mais aberto, não ser um coração incircunciso, como falou Estevão, né? Aqueles que o condenaram, mas ser um coração que seja aberto à realidade de Deus. E que nós possamos sempre, queridos, se você não tem algum impedimento, porque existem alguns impedimentos, algumas pessoas que não podem acessar a comunhão, se você não tem esse impedimento, busque logo a confissão, busque comungar sempre, porque esse é um alimento que é necessário. Isso não é um alimento que nós podemos deixar de comer, como quando a gente faz dieta, né? Deixa de comer alguma coisa para perder peso, ou seja lá o que for. Não, esse é um alimento que nós precisamos alimentar sempre, sempre e cada vez mais. E para isso precisamos ter um coração cada vez mais aberto, para permitir que o Pai do céu, que o seu Filho amado e que o Espírito Santo possam nos tocar e nos mover a sermos homens e mulheres cada vez melhores.